Então a oração, ela precisa ser humilde, reconhecer que Deus, é todo-poderoso e eu não sou nada. E precisa ser perseverante, constante, com uma decisão firme de querer sempre continuar e estar com Deus e por saber essa necessidade de Deus. Então, pedir tudo que coopere para a minha salvação e dos irmãos. Deus nunca vai ouvir uma oração egoísta, uma oração para o bem, muitas vezes desse mundo. A finalidade dos nossos pedidos sempre tem que ser a nossa salvação, sempre tem que ser o céu. A gente precisa entender isso, que o mais importante não é essa vida. Você pode viver a vida toda em sofrimento e muitas vezes Deus permite muitas pessoas viverem na pobreza, viver no sofrimento nessa vida. Por exemplo, os próprios defeitos físicos que muitos nascem com eles. Nem por que Deus permite isso? Não, o importante não é essa vida. É uma prova, essa vida é um tempo de prova, e então a gente precisa entender isso. E entendendo, a nossa confiança vai aumentar, a nossa esperança de que não teremos essas dificuldades no céu. Não teremos essas dificuldades, a gente precisa entender que nós, com Deus ou sem Deus, sofreremos nessa vida. Essa vida é uma vida de dificuldades, nenhum prazer, nenhuma felicidade dessa vida é constante. Então a gente precisa entender que o melhor é sofrer com Deus. Com Deus. Porque com Deus nós temos a certeza da salvação. Nós temos a esperança do céu. Então, primeiro estágio da vida de oração, as orações vocais, né? Aquelas orações decoradas. Cor é coração em latim, né? No coração, guardar no coração. Então, que as nossas orações vocais, elas de fato sejam fruto, né? De toda a tradição da igreja e fruto da nossa vida interior, de querer, do desejo de querer a intimidade com Deus. A oração do Santo Terço é um pedido constante de Nossa Senhora. Em todas as aparições de Nossa Senhora, ela pede: rezai o terço todos os dias, né? Perseverai na oração do Santo Terço. E a reza do Santo Terço é o quê? Ela é composta basicamente de um Pai Nosso, 10 Ave Marias, e durante essas orações você contemplar os mistérios da vida do Senhor. Aí nós temos, né, quatro grupos de mistérios a contemplar. Um primeiro os mistérios gozosos, os mistérios da alegria, né, do gozo do Senhor, ou seja, a alegria diante do Senhor. Aí nós temos, por exemplo, a alegria da encarnação, o anúncio do arcanjo São Gabriel à Nossa Senhora. O segundo, a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel, a alegria que Santa Isabel teve, né, na presença de Nossa Senhora. O nascimento do menino Jesus, a apresentação do menino Jesus no templo, ou seja, a alegria do velho Simeão, né, ao encontrar: deixai agora vosso servo ir em paz, Senhor, porque meus olhos viram vossa salvação. E o quinto, a perca e o alegre encontro do menino Jesus no templo, por Nossa Senhora depois de 3 dias. Né? Nossa Senhora que buscava o menino Jesus e encontrou ele. Como é bonito o nosso encontro com Cristo. Por mais que ele parece estar longe, mas nós o reencontraremos. A alegria dos mistérios gozosos. Aí a gente contempla. Ou seja, o credo, a gente reza para a nossa profissão de fé no início, né? Lembra, pessoal, toda oração, ela precisa ter intenção. Então você coloca a sua intenção. Oferece para alguém, para algum desejo seu. Lembrando, nossa oração sempre é voltada para a salvação. Salvação do mundo todo, incluindo nós. Né, da nossa família, etc. Não é para finalidade desse mundo. E se nós pedimos coisas para este mundo, que tem uma condição: Senhor, me dê isso, se for para a minha salvação, se isso não me levar à perdição. Então a gente sempre coloca a intenção, reza o credo, tem um Pai Nosso e 3 Ave Marias que a gente oferece à Santíssima Trindade, reza o nosso Glória ao Pai e começamos, né? Depois desse Glória ao Pai, você contempla o mistério, por exemplo. O primeiro mistério contemplamos a anunciação do arcanjo São Gabriel à Nossa Senhora. E nesse mistério você vai contemplar toda essa presença, né, do arcanjo São Miguel e essa conversa que teve com Nossa Senhora. Né? A Nossa Senhora que entrega a sua vida: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Né? E, de fato, o Espírito Santo vem cobrir Nossa Senhora e o Verbo de Deus é gerado no seu ventre, carne de sua carne. A gente se alegra no momento em que a gente está rezando um Pai Nosso e 10 Ave Marias. Aí depois desse Pai Nosso e 10 Ave Maria, a gente reza o Glória ao Pai, faz as nossas jaculatórias, as jaculatórias, né? E nós continuamos. Segundo mistério, nós contemplamos o segundo mistério gozoso, né? A visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. A gente lembra, contempla durante um Pai Nosso e 10 Ave Marias esse momento em que Nossa Senhora vai servir Isabel, vai cuidar dela durante do estágio final da sua gravidez, né? A alegria que Isabel teve ao encontrar a Virgem Maria e etc.
tá bom? E assim todos os outros. Aí nós temos os mistérios dolorosos, né, da dor do Senhor. Aí nós contemplamos o primeiro mistério doloroso, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Segundo mistério, a flagelação. O terceiro mistério, a coroação de espinhos. O quarto mistério, Jesus que carrega a cruz ao Calvário. No quinto mistério, Jesus que é crucificado, né, e morto no alto da cruz. Os mistérios luminosos, nós temos o batismo de Nosso Senhor no Rio Jordão, onde ele inicia a sua vida pública, por isso luminosos, né, a luz do Senhor, ou seja, Cristo que vai aparecendo, que vai realizando, mostrando que ele de fato é a luz do mundo, é Deus. Né? Então, o primeiro mistério, o batismo do Senhor. O segundo mistério, a sua autorrevelação nas bodas de Caná, né, o milagre de transformar água em vinho, né, mostrando que da água, que para os judeus era símbolo de morte, né, de onde de fato, por isso aquele mergulhar no batismo, né, de fato morrer o homem velho. Então, Deus que transforma aquilo que era causa de morte, agora em vinho, que para os judeus era símbolo da alegria, símbolo da bem-aventurança do céu. Ou seja, aquela bem-aventurança que Cristo, que Deus tinha prometido ao povo judeu. Nem o céu, a alegria do céu, a alegria que não teria fim. Nem aquela terra onde jorra leite e mel. De fato, a alegria, a abundância. De fato, o vinho tem esse simbolismo. Então, ali, Cristo, ele vem mostrar isso. Então, contemplar isso. O terceiro mistério, Jesus que anuncia o reino dos céus, chamando a conversão. Convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Então, Cristo que anuncia a sua palavra de conversão. O quarto mistério luminoso, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Ou seja, Jesus que se mostra todo glorioso, né? E ali Pedro e os discípulos que estavam ali, Tiago e João, eles ficam admirados diante daquilo, né? E de fato, Deus, digamos, nos alivia toda essa caminhada rumo a Jerusalém, rumo às nossas dificuldades da vida, né? Nossa caminhada rumo ao céu, nós precisamos de um descanso. E esse descanso foi, de fato, esse sinal que, de fato, Jesus é Deus. E a nossa confiança aumenta em Deus. Nosso ouvido abre mais à voz desse, né, que nos fala. Então, contemplar o Monte Tabor também nos ajuda. E o quinto mistério luminoso, a instituição da Eucaristia. Cristo que agora é luz que fica conosco. Estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Aí Jesus é a Eucaristia, ele está presente no meio de nós. Precisamos entrar em comunhão com ele. Aí nós temos a última ceia, né, que Jesus fala, fazei isto em minha memória. Ou seja, ter Cristo presente. E os mistérios gloriosos nós temos o primeiro mistério glorioso, a ressurreição do Senhor, a glória do Senhor que ressuscita, que mata a própria morte. O segundo mistério, a ascensão do Senhor aos céus, ou seja, agora Cristo ressuscitado, ou seja, ele está com seu corpo, ele agora faz adentrar no céu a nossa humanidade. Agora os homens são dignos de entrar no céu. Então, ali ele já prevê, já nos dá o sinal de que nós seremos ressuscitados no último dia. E aquele novo céu e aquela nova terra será de fato um corpo glorificado que habitará ali. Nós teremos sim nossos corpos glorificados. Corpo verdadeiramente físico, mas que agora poderá adentrar o céu. Poderá adentrar e participar da bem-aventurança de Deus. O terceiro mistério, né, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, ali reunidos com Maria no cenáculo. Ou seja, pela súplica de Nossa Senhora com os apóstolos, o Espírito Santo vem e dá coragem àqueles apóstolos, à igreja, a ir ao mundo todo e anunciar. Deixar de medo e agora sim temer a Deus. Agora temer não os homens, não ter medo dos homens, mas temer a Deus. Ter medo de não corresponder à missão que Cristo me deixou. De conversão, de glorificar a Ele. Então, o Espírito Santo que vem sobre os apóstolos. No quarto mistério glorioso, a gente contempla a assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora que foi tão íntima de Deus,
tão íntima de seu Filho, que deu a sua própria carne para formar a carne do Filho de Deus. Ela que é mãe de Deus, não poderia ficar longe de seu Filho, né? E pela sua perfeição e por não ter pecado, por ter sido imaculada, né? Ela, no fim da vida, digamos, foi beneficiada por seu Filho, que, ressuscitado, glorioso, prefigura, né? Ela, de fato, vem primeiro naquela ressurreição do último dia que nós teremos. Nossa Senhora teve a sua ressurreição de corpo, né? Verdadeiramente agora está no céu. Nós nunca encontraremos o corpo, os ossos de Nossa Senhora aqui na terra, porque ela está ressuscitada. Ela foi o primeiro cristão, né, a ser, de fato, receber essa ressurreição do último dia. E é nessa certeza que Nossa Senhora está no céu, olhando por nós e junto a Cristo, realizando a missão de salvação do mundo. Ela que nos deu a salvação, que é Cristo, ela agora também nos comunica todos os dias as graças que vêm de Cristo. Então, nessa certeza, a gente medita nesse mistério a Assunção de Nossa Senhora, a presença dela, né, como rainha do céu e da terra. No quinto mistério, sim, a gente celebra a coroação de Nossa Senhora, né? O próprio Deus a coroa, ela como rainha. Ela é nossa mãe. Ela é mãe do rei, ela é uma rainha-mãe. E sendo essa que tem, sim, grande poder de intercessão. Por isso intercedeu lá nas bodas de Caná. Por isso intercede e cuida. Por isso esteve aos pés da cruz, sendo igreja. E auxiliando os apóstolos ali, naquela espera da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? Aquela novena que eles fizeram, 9 dias esperando, né? Depois da ascensão do Senhor, 9 dias depois veio a vinda do Espírito Santo. E era para eles ficarem em Jerusalém, no cenáculo, rezando, esperando a vinda do Espírito Santo, o Paráclito prometido. E Nossa Senhora é aquela que auxilia a nossa oração. É aquela que nos conduz e nos faz íntimos do Espírito Santo. Verdadeiramente pura, verdadeiramente virgem, né, com o coração livre, ela sim teve essa intimidade maior com o Espírito Santo. E ela nos ensina isso, ela nos comunica isso. Então, nós contemplamos nos mistérios gloriosos. Então, entender a importância da meditação. Lembra, o Santo Terço não é só falar palavras decoradas. Não é só ficar repetindo Pai Nosso e Ave Maria. É você principalmente meditar a Sagrada Escritura, que é esses mistérios que vão sendo contemplados durante a recitação do Santo Terço. É como que o Pai Nosso e a Ave Maria fosse uma música de fundo para você ir contemplando a vida do Senhor, a realização do mistério salvador de Cristo no meio de nós. Então, por isso que a oração do Santo Terço é tão importante até para as pessoas que estão iniciando na vida de oração, que ainda não conseguem se perseverar, né? Se elas fazem uma oração do Santo Terço, de fato, com o coração sincero, né, e com atenção devida, elas estão meditando, elas chegam à meditação. A meditação da Sagrada Escritura. Elas ouvem Deus, elas comunicam de fato. Elas não só dizem algo a Deus, mas elas vai abrindo cada vez mais seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Porque vai compreendendo como Deus agiu no mundo, meditando a Sagrada Escritura pelo Santo Terço. A Santa Missa, né? Depois das orações vocais, nós temos a nossa presença com Deus na comunhão eucarística. Então a Santa Missa é um momento primordial e magnífico dessa comunhão com Deus. E a Santa Missa, ela não é só a comunhão, o momento da comunhão ou da consagração, mas ela é todo um conjunto, né? Uma preparação para, de fato, chegar ao ápice, ao cume dessa celebração, dessa comunhão com Deus, que é a comunhão, receber Jesus Eucarístico. Então, na Santa Missa nós iniciamos, né, com os ritos iniciais, pedindo perdão a Deus, né? E aí tem aquela oração inicial que o sacerdote faz, que a gente apresenta as nossas intenções ali naquele momento. Depois a gente tem o rito da palavra, onde vai ser lido a Sagrada Escritura. Aí a gente ouve Deus falando. A gente vai preparando o nosso coração e vai abrindo
o nosso coração para receber Deus. Então, a liturgia da palavra, ela vem nos preparar para receber Jesus verdadeiro na Eucaristia. Depois da liturgia da palavra, né, que nós lemos a leitura do Antigo Testamento, as cartas de São Paulo, né, as leituras do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, aí temos a proclamação do Evangelho, que é um momento importantíssimo, que nós ficamos de pé, né? Por quê? Porque estamos dispostos, prontos para obedecer aquilo que vai ser dito, né? Aquilo que vai ser proclamado, a palavra de Deus que vai ser dita ali, nós estamos dispostos a ir em missão também. Então, nós nos colocamos todos atentos a ouvir o Evangelho, por isso de pé, né? Então, nós temos a oração da comunidade, né, que nós pedimos por várias intenções da comunidade. Nós rezamos o credo, né, a nossa profissão de fé é dito ali no finalzinho da liturgia da palavra. Isso preparando o nosso coração, preparando a nossa fé. E depois inicia o rito sacramental, né, a liturgia eucarística. Ou seja, inicia com um ofertório, onde é ofertado os dons, né, o pão e o vinho, ali o sacerdote eleva no altar. Naquele momento do ofertório, né, em que geralmente a gente está levando a oferta, depositando a oferta lá, o sacerdote está elevando, né, uma patena com o pão, o cálice com o vinho. Isso é um momento da gente ofertar a nossa vida, ofertar as nossas intenções, né, o que a gente colocou lá naquela oração inicial, que o sacerdote fez no início da missa, e que nós apresentamos nossas intenções, é momento da gente, de fato, nos despojar e recolocar ali, né? Os santos tinham o costume de pedir a Nossa Senhora, né, por saber que eram tão indignos de participar daquele altar, de estar na presença de Deus, né, sendo humanos, sendo fracos, pedir a Nossa Senhora, como aquela que pega aquela maçã que a gente quer dar ao rei e coloca numa bandeja de ouro, né, que ornamenta com flores, que faz aquela maçã simples, aquilo que a gente tem de oferta, tão simples, se tornará algo de fato digno de Deus. Então os santos tinham essa, digamos, essa intuição, né, de se entregar às mãos da Virgem Maria para que naquele momento a sua vida fosse ofertada a Deus, a vida da sua família e etc. Então, nesse momento do ofertório é um momento de fato, entregar a vida e de querer se unir a Deus. Assim como Deus vai se unir a nós na comunhão. Então, no ofertório, a gente inicia esse rito sacramental, né, com a oferta do pão e do vinho. O sacerdote inicia com a oração eucarística. É nessa oração eucarística onde vai ter a consagração, né? O sacerdote vai fazer com que o Espírito Santo, que é Deus, venha, né, sobre aquele pão e aquele vinho, e o que a gente chama de transubstanciação, ou seja, muda a substância é transformada. Não é mais pão, não é mais vinho, mas é o corpo e o sangue de Cristo. E ali, Cristo verdadeiro, aquele momento sublime em que nós estamos ajoelhados durante a consagração, Cristo se faz presente no meio de nós, o céu na terra. Não vemos, mas a fé nos confirma. Então, nesse momento em que Cristo se entrega novamente, na verdade, Cristo se entrega ao Pai, como entregou-se naquele dia lá, na sexta-feira da paixão, né, crucificado, como oferta ao Pai, ele vem fazer presente aquele momento. Ele não vai repetir aquele momento como se cada Santa Missa fosse uma repetição, fosse um novo sacrifício de Cristo. Não, um só sacrifício foi necessário. E é aquele mesmo sacrifício que se faz presente ali durante a consagração. Né? Cristo eucarístico, né? É o Cristo todo, ressuscitado. Por que Cristo conserva suas chagas, né, depois da ressurreição? Porque ele é todo, ele é aquele Deus que nos salvou pela cruz e é aquele Deus que ressuscitou glorioso. É um só, não se separa, não são momentos separados, mas um só mistério de salvação. Né? É Cristo crucificado e Cristo ressuscitado. Então, nós ajoelhamos e adoramos a Deus naquele momento. Aí vem, logo depois, a comunhão, né? Nós comungamos Cristo e, nesse momento também, podemos nos entregar à Virgem Maria. Como aquela manjedoura, que não tinha dignidade nenhuma de receber Cristo, foi preparada,
nem para repousar o corpo pequenino do menino Jesus, que nós possamos ser preparados pela Virgem Maria para de fato ser dignos de receber Deus. E recebendo Deus, nós chamamos, né, nossos santos de devoção, nosso anjo da guarda, a Virgem Maria, para adorar como Cristo tem a dignidade de ser adorado naquele momento. Que nós possamos ser um sacrário digno, um sacrário onde guarda Cristo. E aquela comunhão ali, nós conversamos com Deus, entregamos nossa vida e etc. O fim desse rito sacramental, da liturgia eucarística, se dá depois da comunhão, onde o padre realiza a oração pós-comunhão. Nem ali ele faz uma oração final daquele momento de comunhão. Inicia os ritos finais, né? Os ritos finais são os comunicados que tiverem que ser dados e a bênção final. Com a bênção final se termina a Santa Missa, né? Então nós precisamos entender todo esse processo da Santa Missa, né? Esse Cristo, lá naquela procissão de entrada, em que Cristo caminha para Jerusalém, caminha para o altar do sacrifício, né? Ou seja, onde vai consumar o amor que ele tem por nós. Ali tudo tem a vida de Cristo. Cristo que ensina pela sua palavra e converte corações, né, e cura os corações e etc. Na liturgia da palavra. E Cristo que se entrega, que de fato nos salva definitivamente na sua paixão, morte e ressurreição. Ali na consagração, na comunhão eucarística. Nos unimos e aceitamos essa salvação. Por isso que a Eucaristia é penhor de vida eterna. Porque é comungando de Cristo na Eucaristia que nós dizemos sim a essa salvação. Nós queremos sim viver em comunhão com Cristo. E o rito final, né, em que o padre nos abençoa e diz: Ita missa est, né? Ide em missão, né? Vá em paz e que o Senhor vos acompanhe. Então, agora alimentados, fortalecidos por esse alimento de Deus, nós podemos realizar a missão de Cristo, ser cristãos, imitar Cristo. E a adoração. Digamos, a máxima oração que nós podemos realizar é a Santa Missa. Porque não é nós que rezamos, mas é o próprio Cristo que oferece-se ao Pai. Ou seja, aquele oferecimento da vida é uma vida perfeita, oferecimento à vida de Deus, né, ao Pai. É Cristo que ora por nós. Ali nós nos unimos na igreja, povo reunido para adorar o seu Senhor. Nós nos unimos para celebrar aquela oração magnífica. Depois dessa oração, que é a máxima que nós temos, nós chegamos à adoração, né? Cristo presente verdadeiramente. Por isso a adoração eucarística é tão importante, né? Constantemente ir durante a semana à igreja, adorar Cristo ali, nós precisamos dessa adoração. Adorar Deus, reconhecer que Deus é Deus, que Deus é criador, que Deus me sustenta. Então, Deus, meu criador e sustentador. Adoração é isso, é reconhecer Deus como Deus, é agradecer Ele pela sua salvação. Lembra? Estamos em comunhão com Deus, estamos em estado de graça, nós queremos a nossa conversão diária, temos ainda muitas dificuldades, é momento, durante a adoração, de pedir a Deus as graças para a nossa salvação, para a salvação do mundo inteiro, os nossos bens passageiros desse mundo que são necessários para a gente possa viver bem e servir a Deus bem nessa vida. É momento de pedir, de agradecer, momento de fazer nossa meditação, fazer a nossa meditação, contemplar Deus ali, presente, saber, entender, deixar Deus falar conosco durante aquele mistério da sua presença real. E vamos então entender um pouco mais a respeito da Santa Missa. O que é necessário? O que a gente precisa na Santa Missa? Tá bom? O que a gente não pode fazer? Tem algumas coisinhas que é importantíssimo, tá bom a gente entender. Gostaria de falar primeiramente a respeito daquele primeiro ato que a gente faz no início da Santa Missa, né, que é o sinal da cruz. Todo o nosso sinal da cruz, seja para qualquer oração que a gente for fazer, que seja feito direito, né? Olha, uma mão na cabeça, uma na barriga, né, aqui no ventre, e uma em cada ponta dos ombros,
né? Primeiro no ombro esquerdo, depois no ombro direito. Então, pronunciando as palavras, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com a mão aberta, com as pontas dos dedos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente precisa, isso daqui é um sacramental, isso daqui é um abençoar-se, é um pedir a Deus a bênção, em nome da Santíssima Trindade, que Ele nos abençoe. Aquela mesma comunhão que nós recebemos, que nós iniciamos a partir do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós renovamos. Renovamos o nosso batismo, nossas promessas batismais, a graça de Deus recebida no batismo. Então, façamos o sinal da cruz muito bem. Não fazemos correndo aquela coisa de mais ou menos, né? Ó, na testa, na barriga ou aqui no peito mesmo, né? Na testa, na barriga e nos ombros. Direitinho, formando o sinal da cruz sobre si. Peça a Deus para te abençoar os pensamentos, né? Lembrando de Cristo que se fez homem, né? Foi gestado no ventre da Virgem Maria. Né? E a proteção de Deus possa envolver toda a nossa vida, assim como o Espírito Santo, o sopro de Deus, de fato, possa envolver toda a nossa vida e nos proteger, nos abençoar. Por isso estamos, né? E nos colocamos aqui em nome da Santíssima Trindade. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Durante o Evangelho, vamos seguir aqui. Não se deve chegar atrasado ou sair antes que a missa termine. É importantíssimo. Gente, a missa é uma oração só. A missa não é só durante a consagração. A missa inicia lá com o sinal da cruz, termina lá com a bênção, com outro sinal da cruz sobre nós. Entende? Então, façamos o esforço. Até o início do evangelho, no máximo, se por acaso alguém chegou visita, até que eu dispensei essas visitas, eu atrasei, alguém furou o pneu e etc. do carro, etc. Deu alguma dificuldade que não foi por vontade minha, eu vou chegar atrasado porque eu quero. Não, deixa isso daqui, eu vou continuar assistindo o filme aqui, quando eu terminar eu vou para a missa. Olha, se foi algo que de fato fugiu do seu controle e você teve que chegar atrasado na missa, olha, você assiste, por exemplo, se for numa missa de domingo, né, um dia santo de preceito, que a gente fala, é necessário assistir a missas inteiras nos dias santos de guarda, né, que é domingo, dias santos de preceito. Ou seja, essa missa completa, ela se vai dar desde o sinal da cruz do início até o sinal da cruz do final, tá bom? Mas se por acaso houve alguma dificuldade, a gente sim assiste a missa completa se a gente chegar na igreja até o evangelho. Precisa ouvir o evangelho inteiro, pelo menos o evangelho. Se a gente perdeu aqueles ritos iniciais, né? Se a gente não ouviu as primeiras leituras, mas se a gente chega na proclamação do evangelho, ali ainda dá tempo. Né? Assim, a gente ainda participa da liturgia da palavra e da Eucaristia. Tá bom? A gente não comete pecado mortal. Se for um dia de preceito, né? Se for um dia que de fato eu preciso assistir missas inteiras. E missa inteira, então, se por alguma eventualidade, se eu não consigo chegar de fato no início, na hora, eu ainda consigo cumprir esse preceito chegando até o Evangelho. Tá bom? E fora de semana e etc., entendendo que se nós estamos em estado de graça, se nós podemos comungar, a qualquer momento do nosso dia, né, fazendo nosso exame de consciência, pedindo a Deus perdão, suplicando a Deus que, mesmo não sendo digno, Senhor, né, diga uma palavra e eu serei salvo. Pedindo a Deus sua presença, nós podemos ir à comunhão, receber a comunhão. Então, se você por acaso está meio de semana, está em outra cidade, etc., você está ali preparado, né, e chega na hora da comunhão, chega ali próximo à comunhão, né, e quer comungar, pode sim, pode comungar, tá bom? Você faz seu exame de consciência, se prepara e vai, entra na fila e recebe a comunhão. Você não assistiu à missa, você comungou. Tá bom? A comunhão, ela pode sim ser recebida fora da missa. Lembrando que, se por acaso você... Isso acontece muito para quem auxilia o padre, né, e etc., coroinhas, e etc., músicos e etc. Ou nós mesmos, talvez aconteça algum dia. Se por acaso
eu fui numa celebração da palavra com distribuição da Eucaristia, feita por um diácono ou feita por algum ministro extraordinário da comunhão eucarística, eu comunguei ali, eu posso receber uma segunda comunhão naquele mesmo dia. No máximo 2 comunhões no dia, tá bom? Se eu primeiro comunguei fora da missa e depois comunguei dentro da missa, tá bom? Sendo que, a primeira comunhão foi, nesse caso, né, de uma liturgia da palavra, né, com distribuição da Eucaristia, uma comunhão mesmo que eu cheguei e pedi ao padre para me dar naquele dia, etc. Se eu, por acaso, receber a comunhão e depois participo da Santa Missa, eu posso receber de novo a Eucaristia, tá bom? A igreja, digamos, nos dá um limite. Nós podemos receber a Eucaristia todos os dias, se nós estamos em estado de graça. Mas a segunda comunhão eucarística só pode acontecer dentro da Santa Missa. Por exemplo, a primeira, eu fui em 2 missas no dia, eu posso comungar 2 vezes. Porque a segunda, ela está dentro da Santa Missa, eu comunguei dentro da Santa Missa. A primeira foi fora da Santa Missa, a segunda tem que ser dentro da Santa Missa. Entende? Então é só a questão da comunhão eucarística. Tá bom? A importância de estar em comunhão com Deus. Lembrando que é alimento espiritual, é nossa intimidade com Deus ali, é Deus presente. Tá bom? Não use roupas provocantes. Isso é claro, né, pessoal? Cuidado, principalmente para as mulheres, principalmente para os homens também, que hoje em dia tem muita questão de turismo, né? Principalmente em cidades turísticas. As igrejas, elas são muitas vezes, se tornam como qualquer lugar daquela cidade turística, né? A pessoa tá de bermuda, a pessoa tá de camisa cavada, a mulher tá com o decote grande, tá com bermudinha, tá entrando na igreja e etc. Não se deve, não se deve, não se deve. Eu não sei como, se a gente vê essas outras pessoas, eu não sei como foi a formação delas. Se alguém falou para elas que, olha, você tá atiçando pecados ali, você tá favorecendo, você tá sendo ocasião de pecado para outras pessoas. Você está imodestamente dentro de um lugar santo, um lugar voltado à oração, não um lugar de turismo. Entende? Se Cristo está ali no sacrário, é um lugar de adoração, um lugar de oração, de entregar a vida. Sim, você vai, você vê a beleza do lugar, mas você não esquece do dono da casa, Deus que está ali presente. Aquela igreja que foi consagrada, foi feita sagrada por causa de Deus e para a glória de Deus. E que eu, ao adentrar aquela igreja, eu possa ter esse espírito de também realizar o que agrada a Deus. Estar em comunhão com Deus. Tá bom? Roupas modestas, roupas de fato, né? Que não possa ser ocasião, né? Provocar, roupas provocantes, né? Provocar pecados em outros. Tá bom? Não entre na igreja sem saudar o Senhor. Faça a reverência devida. Fazer a reverência devida. Olha, o dono da casa é quem? Você cumprimenta ele. O Senhor, Deus, no sacrário ali presente. Né? Se não tem sacrário, se Jesus Eucarístico não está ali, é apenas uma capela, apenas só tem o altar ali, aquela igreja foi consagrada ao Senhor. Aquele altar foi consagrado ao Senhor. Então, quais são as reverências devidas? Se você entra na igreja e há um sacrário, né? Mesmo que não seja no centro, mas seja de lado, ou seja numa capela do Santíssimo que tenha, você, voltado ao Santíssimo, você põe um joelho no chão. A gente chama isso de genuflexão, né? Genus aqui é joelho, né? Flexo dobrar, né? Dobrar o joelho. Dobra um joelho. Se Jesus está no sacrário, tá bom? Se o sacrário está lá fechadinho, bonitinho. Se por acaso Jesus está exposto no ostensório, né? Se de fato a Eucaristia está exposto para adoração, nós precisamos dobrar nossos 2 joelhos. Se nós entramos num lugar, numa capelinha onde está Jesus exposto, na capela do Santíssimo, né? Ou na igreja mesmo, em que Jesus está exposto, o sacrário está aberto, os 2 joelhos no chão. É
a nossa reverência devida diante de Jesus exposto. Jesus no sacrário, a gente sabe que Jesus está ali, a Eucaristia está ali, aquela luzinha vermelha está ligada, acesa, uma vela acesa, etc. Está nos indicando que Cristo está ali. Então é um joelho no chão. E se não tem sacrário, Jesus não está exposto, só tem o altar ali, é uma inclinação de tronco, não de cabeça, aquela coisinha mais ou menos. É inclinação de tronco, o máximo que você conseguir, tá bom? Você se inclina diante do altar, ou voltado para o altar, tá bom? E lembrando, toda vez que você for passar diante, seja do sacrário, Jesus está ali, você dobra um joelho no chão. Se você for passar diante do Santíssimo exposto, os dois joelhos no chão. Se você vai passar diante do altar, para lá ou para cá, você faz a sua inclinação, tá bom? Reconhecendo a autoridade, a sacralidade daquele que é Deus, daquele que é um altar abençoado, onde oferece-se o sacramento maior que nós temos, né, que é o Deus mesmo presente. Então, entendendo, é o dono da casa. Ao entrar e sair, você cumprimenta e se despede. Faz sua genuflexão, faz sua reverência devida. Tá bom? Não esqueçam disso, pessoal. E tranquilamente, sem medo, sem preguiça. É joelho no chão? Põe todo o joelho no chão. Não faz aquele sustinho com vergonha do povo. Não, todo mundo tá ali. E com o seu exemplo, que eles aprendam se eles já não fazem assim. Né? Sem julgamento se outras pessoas não fazem. Na oportunidade, a gente vai poder ensinar nossos filhos, etc. Mas vamos se voltar a nós. É eu e o Senhor. Eu que estou entrando na casa do Senhor. Então eu faço a reverência devida. Não coma ou masque chiclete. A gente dentro da igreja, pelo amor do Pai. Não mastiguem nada, pessoal. Nada ali que seja alimento, que coisa. Aquele momento não é um momento de, não é um teatro. Não é. É um momento de oração. A certeza que o céu está no meio de nós. Os anjos estão ali adorando quem? Deus. Os anjos estão diante de quem? De Deus. E Deus está ali. Não é hora de comer, de ficar distraindo e etc. É o momento de se voltar a Deus. Mesmo que a gente fique em silêncio, que a gente esteja cansado e só queira estar na presença de Deus. Se faz aquele momento, estou na presença de Deus e fica na presença dele. Não faça o sinal da cruz na proclamação do evangelho. Somente 3 cruzinhas na testa. Boca e peito, tá bom? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, São Lucas, São Mateus, São Marcos. Nesse momento a gente faz geralmente um sinalzinho na testa, na boca e no peito, tá bom? E depois tem gente que faz um sinal da cruz. Não precisa, gente, não se faz esse sinal da cruz, tá bom? Você olha pro padre ou pro diácono que estiver proclamando o Evangelho, ele vai falar isso, logo depois ele vai fazer isso. Ele não vai fazer um sinal da cruz. Ele não faz, tá bom? Ele só faz as 3 cruzinhas. Aí nessas 3 cruzinhas você pode fazer pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ou você pode dizer, Senhor, purificai minha mente, meus lábios e meu coração, para colher e proclamar tua palavra. Entende? Então, você faz um pedido, né, a Deus ali. Ou em silêncio mesmo. O que pede a Santa Igreja é em silêncio. É fazer as 3 cruzinhas. Não precisa falar nada. Tá bom? Se você quer fazer uma oração, faça. Senhor, abra minha mente, meus lábios e meu coração para colher tua palavra. Né? É uma oração simples. Ou a mais comum que nós temos, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ou seja, para estarmos atentos àquilo que vai ser proclamado, que é a palavra de Deus, palavra da nossa salvação. É Evangelho, conta da vida de Cristo. Ajoelhe-se quando o padre estender as mãos sobre o pão e o vinho, antes da consagração. Depois do Santo, 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 pode ter uma oração bem breve antes da consagração e vai ter um momento em que o padre vai estender as mãos sobre o pão e o vinho, tá bom? Sobre o cálice ali. Então, na hora que ele estendeu a mão, ele vai suplicar o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. E é nesse momento que a gente se ajoelha. Geralmente vai tocar um sininho, é aquele momento que a gente ajoelha. Se não tocar o sininho, saiba, é para ajoelhar. Vai ter a consagração. Já suplicou o Espírito Santo. Estendeu as mãos. Entende? Aquelas mãos ungidas do sacerdote, para consagrar o pão e o vinho. Ele suplica o Espírito Santo e o Espírito Santo vem sobre o pão e o vinho.
tá bom? Então é o momento de se ajoelhar. Não fica em pé, não fica perdido, não. O padre, ó, antes da consagração ali, um pouco antes, depois do Santo, 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 o padre estendeu as mãos sobre as ofertas, né? É o momento de se ajoelhar, né? Porque logo virá a consagração. Durante a consagração, olha, se podes, não fique sentado durante a consagração. Fique de joelhos ou de pé se tiver algum problema. Nunca sentado. Sentado só se de fato você não andar, né? Se tiver algum problema, gravíssimo mesmo, né? Você tem que ficar sentado. Mas se você consegue ficar de joelho, fique de joelho. Deus te deu esse joelho para de fato ofertar a Ele essa dobra de joelho, tá bom? Ajoelhe-se. Tá na terra, tá na... Ajoelhe-se. Pelo amor de Deus, é Deus ali. Que seja adorado, né? A dignidade a Ele. Né? Você fica por último. Você pensa na sua roupa limpa depois, né? Os graus lá de dar valor. Lembra da sabedoria? Então, dar mais valor a Deus. Deus seja adorado aqui. Depois minha roupa eu lavo. Né? É bem material. Isso aqui é a aparência, né? Uma vergonhinha que eu vou passar, mas não é nada não. Ajoelhe-se. E de pé, se por acaso você tem algum problema no joelho, se você não consegue ficar ajoelhado muito tempo, fica de pé. Mas não fica sentado. Se você consegue ficar de pé por muito tempo, né, pode ficar de pé, se você tiver algum problema. Se você não tem problema, é jovem, é saudável, tem aí, né, quer oferecer essa dorzinha no joelho para Deus, vai lá, ajoelha em adoração, oferece a Deus. Né? Não reclamando, mas com amor. Não diga em voz alta, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso e etc. Né? Geralmente no final da oração eucarística, o padre, né, ele eleva o cálice, o cálice com o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. Ele eleva e diz essas palavras, né? Mas é o padre que diz, tá bom? É o padre que diz, a assembleia só acompanha. Tá bom? Ele só contempla aquele momento. É Cristo elevado ali e o padre diz. O sacerdote que oferece, né? Ali na pessoa de Cristo, ele oferece ao Pai. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Toda honra e toda glória. Não comungue em pecado mortal. Não comungue em pecado mortal, ponto. Tá bom? Exame de consciência antes, pessoal. Os 10 mandamentos, estar sempre na nossa mente. Os mandamentos da igreja, né? A comunhão com Deus, nossa vida de oração vai nos ajudar nisso. Ou seja, não pecar, não cair em tentação, ter forças para superar o pecado. Pedir a Deus as graças. E muitas vezes a graça que Deus vai nos dar é lembrar a gente que a gente está pecando. Não esqueça disso. Ou que a gente está próximo de pecado, né? Etc. Precisamos fugir de algo e etc. Desligue o celular. Não é hora de ficar jogando joguinho. Não é hora, dentro da igreja não é hora disso, tá bom? Com tranquilidade e firmeza, ensine as crianças a se comportarem na casa de Deus. Com tranquilidade, sem achar que é o fim do mundo, porque criança faz bagunça mesmo, anda, né, quer ficar inquieta, é criança. Né? Eu sempre, nunca me esqueço de algo que eu li um dia, né? Imagina antigamente, em que as ofertas que eram dadas na Santa Missa, era porco, era galinha, etc. Imagina que é tanto de animal gritando lá, né? Do lado de fora da igreja, etc. Né? Por isso que o padre lava as mãos, né? Ali também num simbolismo de lavar os pecados, né? Que é a oração que o padre faz naquele momento. Aquilo dali também quer lembrar aquele lavar as mãos que o padre tinha que fazer depois de pegar essas ofertas, né? Então, não acho nada... Claro, a Deus a maior glória possível, o maior silêncio, a maior contemplação, a maior atenção possível. Tá bom? Mas se seu filho tá ficando inquieto e etc., né, com paciência, você vai lá, tenta acalmá-lo e com firmeza. Não fica aqui, deixa fazer o que quiser. Não, com firmeza. Senta aqui e fica quieto. Senta, olha, é a casa de Deus. Né? Ensina ele. Tá bom? Que ele não aprende sozinho. Alguém precisa ensinar, alguém precisa dar exemplo. Né? Com firmeza. Isso qualquer coisa, né? Para ensinar para criança, não só dentro da Santa Missa, mas dentro de casa também tem as outras coisas, as outras virtudes que precisam ser ensinadas. Então é com firmeza, tenha firmeza. Mas não com maldade, mas com amor. Amor e firmeza. Isso não é contraditório, gente. Tá bom? Ser firme não é ser mal. Então ensine as crianças a fazer o sinal da cruz, a rezar, né? E desde pequeno compreender que Deus quer intimidade com ela. Ensina ela a conversar com Deus. Ensina ela a pedir pelas dificuldades do dia a dia, a Deus
a força para superar e etc. Tá bom? Então, uma última coisinha. Meditação da palavra de Deus aqui abaixo. A meditação da palavra de Deus, então, ela tem a finalidade de mudar a nossa vida. Pois o Evangelho, como diz a própria Sagrada Escritura, é força de Deus. Lembra aqueles pecados que é difícil de vencer? É força de Deus, precisamos da força de Deus. Então, como a gente faz uma meditação da Sagrada Escritura? Se coloque na presença de Deus, no início. Silêncio, olhe um lugar confortável, como eu já disse no vídeo passado, né? Um lugar confortável, nada que está te incomodando. E se tiver, né, se oferece a Deus e faz o esforço de fato realizar. Pede a Deus a graça ali de realizar bem essa meditação. Então, você se coloca na presença de Deus, sabe que Deus está presente com você, que Ele está te ouvindo, mesmo na sua fraqueza, mesmo nos momentos em que você está longe de Deus, né? Ele tá te amando e está querendo estar em comunhão contigo. Então entre em comunhão com Ele, pede a graça, né? Coloca Ele, representa Ele na sua mente, que Ele está próximo de você, porque Ele está, verdadeiramente, é Cristo ressuscitado, Ele tem corpo. Lembra? Um corpo que muitas vezes nós não percebemos. Muitas vezes nossos sentidos não conseguem captar, mas Ele está próximo, verdadeiramente. Se é Deus presente em nós, se é Cristo presente em nós, é Ele, verdadeiro. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que entende as minhas misérias, que está comigo e que Ele entende o meu desejo de querer imitá-lo, verdadeiramente homem. Ser verdadeiramente homens voltados a Deus. Então se coloca na presença de Deus, primeiramente. Faz um exame de consciência. Olha, reconhecer a humildade lá do início da oração, entende? Reconhecer pecador, reconhecer nossas falhas, nossas misérias, o que de errado eu fiz durante o dia, eu fiz durante a semana, o dia anterior, etc. Então faz nosso exame de consciência, pede perdão a Deus e pede a Deus a graça. Nem por mais que eu não esteja em estado de graça, nem que eu preciso me confessar, pede a Deus o perdão. Pede a Deus o perdão e que aquela palavra te fortaleça. Então, aí você pega lá a parte do Evangelho, a parte que você separou, tem os Evangelhos do dia, né? Todo dia tem um Evangelho que é da Santa Missa. Então, aquele Evangelho, muitas vezes tem meditações que você pode ter ouvido antes, né? Que no YouTube mesmo tem várias meditações dos padres, né? Que divulgam e etc. Então, se você já ouviu, pega aquele Evangelho, né? Pega o Evangelho que você separou. Né? Principalmente inicia a sua meditação da Sagrada Escritura com o Novo Testamento, com os Evangelhos principalmente, que fala da vida de Cristo, fala do ensinamento de Cristo, tá bom? Aí você vai, pega, lê, né? Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver a sepultura. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como a de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. O anjo disse: Não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Finge que é só essa parte, né? Você vai começar a meditar, o que te trouxe na mente ao ler essa palavra de Deus? Se é necessário, releia essa parte, né? Nossa, ir ao encontro de Cristo. Achar que já estava tudo perdido. Achar que ia encontrar Cristo morto, um Cristo que não mais se movimentaria, não realizaria mais milagres, etc. Senhor, às vezes eu estou em busca disso. Às vezes eu estou olhando para Ti e não estou vendo o que podes fazer. Não estou vendo um Cristo vivo. Estou buscando um Cristo morto. Estou achando que é com as minhas próprias forças. Senhor, que um anjo, que essa luz de Deus, que esse mensageiro de Deus, Tua voz, Senhor, possa recuar em meus ouvidos e aumentar a minha fé, para crer que vós estás vivo, Ele não está aqui, Ele ressuscitou, e é esse Deus vivo que eu creio. Você faz sua oração, aí no final, você conversa com Deus durante a oração, né, etc.,
Medite o que mais te chamou a atenção, louve, agradeça, suplique, peça a Deus. Senhor, é fé que eu preciso? Dai-me fé. Senhor, eu estou passando tanta dificuldade. Nem vós que realizaste esse milagre aqui, nesse evangelho que eu li hoje. Nem vós que saciaste, multiplicastes os pães. Senhor, aumenta as vocações sacerdotais para que nunca me falte o pão eucarístico. Senhor, dai-me receber a Eucaristia de modo verdadeiro. Senhor, dai-me o alimento que está me faltando em casa. Não deixe me faltar o serviço. Eu estou precisando tanto de um serviço para cuidar da minha família. Transforme isso em oração. Tá bom? O que mais te tocou, o que mais te... a atenção ali que se voltou, né? Então, medita aquilo, ouve Deus ali. Senhor, é uma conversão que eu preciso? O que eu preciso para deixar de acreditar nesse Jesus morto? De achar que Jesus já não pode mais realizar nada? O que eu preciso? Eu preciso aumentar minha oração, Senhor? O que eu estou pedindo a Deus? Coisas materiais, coisas desse mundo, coisas para o meu benefício, egoísmo? Estou esquecendo de amar a Deus, de realizar as obras de misericórdia, de servir? Eu tenho tantos bens, talvez eu sou rico. E por que eu estou tão infeliz? Porque Cristo é aquele Cristo ressuscitado que eu preciso. Senhor, dai-me a graça de ser mais generoso para com aquele que necessita, que eu resplandeça a sua ressurreição. Eu tendo, eu possa compartilhar com o próximo. E a nossa oração assim vai. Converse com Deus. E a nosso final da nossa oração, dessa meditação, a gente precisa fazer um ato concreto, tá bom? Nunca termine uma meditação só, nossa, que bonito, Jesus me fala isso, eu preciso fazer isso. E termine com um ato concreto, de fato um propósito para o dia, né, para a vida. Né? Senhor, eu vou durante o dia fazer mais atos de fé. Falar, eu creio. Senhor, nessa dificuldade, fica comigo. Aumentar minha oração durante o dia, lembrar de Deus. Isso vai acontecendo. Senhor, dai-me a graça de ser fiel à minha esposa, né? Talvez minha dificuldade com relação à castidade, etc. Então, é um momento de fazer um ato concreto. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso para mudar isso que está errado. Eu vou fazer isso. Né? Eu vou aumentar minha confiança, eu vou fazer mais atos de esperança, eu vou fazer mais atos de caridade, eu vou fazer mais atos de fé durante o dia, durante a minha vida e etc. Tá bom? Precisa terminar com um ato concreto. O que Cristo me disse é o que eu preciso realizar. Tá bom? Pessoal, então, a gente vai encerrando por aqui. Entenda, então, a oração é tudo isso. É uma vida de um cristão que precisa ser alimentada. Não é só ir lá e se confessar. Né? Por que tantas vezes a gente confessa sempre os mesmos pecados? Porque a gente não meditou neles. A gente não fez uma renúncia verdadeira. A gente não pediu a graça para, de fato, deixar aquele pecado. Então, nosso propósito que a gente fez para não mais pecar, aquele propósito que é necessário para a confissão valer, às vezes a gente esqueceu logo depois, a gente não meditou nele, ele não firmou, a gente não decorou ele. Entende? Guardou no coração? Precisa meditar, precisa repetir. Né? E a perseverança na oração. Isso é tão importante para a gente conseguir vencer os próprios defeitos. Bom, Deus tem paciência conosco. Nunca ache que Deus já desistiu de você. Ele nunca vai desistir de você. Você sim pode desistir. Você mesmo que vai se condenar. Se assim acontecer, lá no seu julgamento final, você mesmo vai se perceber que foi você, não foi Deus. Deus te deu as graças, os meios todos necessários para você se converter, para você conhecer Ele, para você amar Ele. Né? Nossa, eu não consigo entender por que eu preciso tanto rezar, porque você não sabe, mas tenha fé e creia que a igreja que nos ensina é necessária a oração para a salvação. Porque senão você só vai entender o porquê da necessidade da oração quando você já estiver diante de Deus. E você sim entender isso. Né? Mas tenha fé, e diante da fé a gente realiza, né? Realiza o que Cristo nos pede. Orai sem cessar. E nossa oração, digamos, nossa vontade própria vai sendo deixada de lado. E a vontade de Deus vai se concretizando em nossa vida. Tá bom? E só uma coisa muito importante com relação a quem for ser batizado ou quem for receber o sacramento da crisma precisa de padrinhos, né? Os padrinhos, eles são muito importantes para a nossa vida de testemunho, de olhar alguém e poder compreender a vida cristã dele. Pedir um conselho, receber um auxílio.
e etc. Então, você que vai escolher seu padrinho, escolha um padrinho que não está vivendo contra os mandamentos da igreja, né? Olha, se o padrinho ele não está amaziado, né? Não tá morando junto com outras pessoas sem receber o sacramento do matrimônio, né? Se seu padrinho ele não tá, não é, não frequenta a igreja, nem etc. Só porque ele é meu amigo e sei lá o que, tem mais proximidade com ele, mas ele não dá testemunho de vida cristã, ele não é um bom padrinho. Entenda isso. Para distinguir as coisas certas da vida, a gente precisa entender: é ou não contra a vontade de Deus? Se é de acordo com a vontade de Deus, é coisa boa. Se não é, é coisa ruim. Então pronto. E se é coisa boa, eu escolho. Né? Se não decorrer do caminho, essa coisa boa, Deus quiser mudar, acontecer algum probleminha, alguma dificuldade, a pessoa mesmo talvez falar não, etc. Aí a gente vai escolhendo outras coisas boas, outras pessoas, outras ocasiões, e isso para tudo na vida, né? Mas o nosso critério é de acordo ou não com a vontade de Deus, com os mandamentos. Então é coisa boa. Então eu vou escolho. É a pessoa de acordo com os mandamentos de Deus, tem uma vida cristã básica, né? Que pode dar bom testemunho, que pode me ajudar no meu crescimento, que pode rezar por mim. Né? Porque a oração, muitas vezes, o padrinho não é aquele que vai dar presente, que ele vai ficar no seu pé todo dia. É aquele que vai rezar por você. E vai te dar um testemunho cristão. Quando você precisar, você tá lá, vai lá ao encontro dele e não hesite. Né? Se tem um padrinho, é pra você ir lá. Não espere ele ficar vindo em você. Mas, principalmente você que é adulto, né? Vai ao encontro dele. Né? Abre o coração como um pai, como de fato um paizinho, né? Padrinho, né? Madrinha e etc. Então escolham padrinhos de acordo com a doutrina da igreja, que estejam de fato dando testemunho cristão. Tá bom? Então, algo muito importante nós precisamos frisar e entender. Tá bom? Fiquem todos com Deus e possamos caminhar juntos. Lembra, eu estarei rezando por vocês, né? Nossa oração, né? Conversão dos pecadores, nossa conversão diária, por todos os cristãos do mundo inteiro, é a nossa oração diária. A gente precisa de fato. Né? E particularmente a vocês que estão fazendo catequese de adultos comigo, né? Estou rezando por vocês e que lembre-se, estamos caminhando juntos como igreja para o céu. Para o céu. Tá bom? O que precisarem, estou aqui. Fiquem todos com Deus.